Salmo 119, versículo de número 9 a 11, nos deteremos no verso 11 essa manhã. A palavra do Senhor nos diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir dos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Amém. Ó Deus bendito, graças te damos, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Senhor da glória, que essa manhã juntos possamos aprender e viver o poder do Santo Evangelho para a glória do teu nome. Pai, que os nossos olhos estejam fitos em ti. Seja, Senhor, tu, tudo em todos. Derrama sobre nós abundantemente o teu Espírito. Dá-nos mais intensamente a alegria da tua salvação. E as convicções concernentes ao Santo Evangelho cada vez mais se solidifiquem, possam arraigar, lançar raízes em nosso ser. E possamos assim caminhar até o fim dos nossos dias, porque tu és o nosso Deus até a morte. O Senhor não nos desamparará. O Senhor que começou a boa obra há de completar. E todas as lutas, revés e dificuldades que nós enfrentamos estão sendo direcionadas, conduzidas, controladas pelo Senhor para a glória do seu nome e o bem do seu povo. Então nos ajuda a ter essa confiança, nos alegrarmos quando somos partícipes dos sofrimentos de Cristo, porque sabemos que também seremos participantes da sua glória. Abençoa a tua igreja, fortalece o teu povo, aqui na Parquelândia e em toda a face da terra, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos considerando esse salmo maravilhoso e cada vez mais, claro, aprendo com os irmãos, aprendemos juntos da mente de Deus revelada em sua palavra. E vemos que a felicidade, será o tema também do nosso acampamento. Já no Salmo 119 é bem, vamos dizer assim, enfatizada pelo salmista. A relação com as Escrituras, o amor à palavra, a obediência à palavra, consiste em uma vida regenerada, transformada e que, claro, nessa relação autêntica com as Escrituras, vive para a glória de Deus. Versículo 1 do Salmo 119, versículo 2, enfatizam isso, a felicidade. Bem-aventurados, bem-aventurados. Mas o salmista sabe que ele precisa muito da graça de Deus. Ele se encontra do lado de cá da eternidade e ele compreende os males que assolam a sua vida, esse mundo. Diabo, pecado, próprio sistema, como nós sabemos, são realmente inimigos vorazes que o cristão tem que lidar durante o decorrer de sua caminhada. A palavra de Deus unicamente pode purificar a sua vida, e isso o cristão deve buscar na mais tenra idade. Ou seja, não demorar. Quando o texto diz no versículo 9, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, nós consideramos isso. A palavra tem que nos alcançar quanto antes melhor. Provérbios, nós lemos aqui, diz: eu amo os que me amam e os que cedo me buscam me encontram. Então a palavra é que vai trazer a pureza. O anelo do cristão é esse. É viver essa vida, não porque mediante essa prática ele obterá o favor do Senhor no que concerne a sua salvação, mas sim porque ele quer viver em amor ao Deus que o salvou. No versículo 10, nós vimos em nosso sermão anterior que o salmista estava empenhado na verdadeira espiritualidade. Ele diz: de todo o coração te busquei. Percebam isso no versículo 10. E ele então suplica a Deus para não prevalecer o antagonismo em seu coração contra as verdades eternas. Então ele diz, veja no versículo 10, de todo o coração te busquei. E ele ora: não me deixes fugir aos teus mandamentos. Então, nós vivemos essa luta, essa tensão do lado de cada eternidade. Nós queremos buscar a Deus com todo o nosso coração, mas sabemos também, lamentavelmente, desse antagonismo que persiste em nós até o dia da nossa redenção. Ele prossegue então, no versículo número 11, empenhado, a fim de que a sua vida seja agradável ao seu Senhor. O que ele então entende, que nós podemos considerar nesse versículo 11, o que ele faz, o que ele busca.
para mais e mais aprofundar essa autêntica espiritualidade. Veja, no versículo 11, ele afirma: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O salmista entende, em primeiro lugar, que a palavra deve ocupar o centro da sua existência. Então ele diz: eu busco o Senhor de todo o coração, e de fato essa palavra deve estar no meu coração, guardada, escondida. Ele sabia, o salmista, que do coração procedem as fontes da vida. Lembra disso? Provérbios 5, olha, está escrito, não é? Texto bem conhecido. Está escrito, Provérbios 4, versículo 23, está escrito: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então ele sabia disso. Tudo que ele é, tudo que emana do seu ser, procede do seu âmago. E ali a palavra deveria ter a sua habitação. Ele sabia também que o seu coração era enganoso e corrupto. Jeremias 17,9 diz isso para nós: enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Ele sabia que do seu coração então procediam os maus desígnios. Jesus, no Evangelho de Mateus, veja no capítulo 15, o Senhor fala isso. São textos importantes se nós considerarmos e até guardarmos essas referências. Quando o Senhor fala que do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Ele sabia de tudo isso. Então, o seu coração, ele, de fato, como diz a Escritura, dele procedem as fontes da vida. Tudo que você é, tudo que você fala, tudo que você pensa, procede do seu âmago, que se encontra corrompido, que se encontra maculado pelo pecado. E daí, o Senhor especifica para nós o que procede de corrompido do coração: homicídio, adultério, prostituição, furto, falsos testemunhos, blasfêmias, incredulidade. Então tudo isso se encontra em nosso coração. Claro, não prevalecendo sobre nós, mas ainda, né, aguardando a redenção do nosso corpo. Paulo é muito intenso e didático quando ele fala disso, que nós somos nova criatura, que nós nos revestimos do novo homem, que devemos nos despir do velho homem. Ele diz: desfazei, pois morrer a vossa natureza terrena, em Colossenses capítulo 3. Mas mesmo assim, né, mesmo conhecendo essa dificuldade, esse terreno escorregadio, essa areia movediça que é o coração, né, mesmo conhecendo que do mesmo procedem tantos maus desígnios, é lá que a palavra deve estar. Talvez, interessante, você dissesse assim: eu preciso de um local mais puro para colocar a palavra. Onde eu a coloco? Não tem. Ou seja, e Deus sabe disso. E Ele quer que a palavra se encontre exatamente na sua realidade mais complexa, ou seja, no seu âmago. Porque Ele sabe que ali, onde as vitórias serão travadas, aliás, as batalhas serão travadas e as vitórias conquistadas. É por isso que o Senhor, em Mateus capítulo 22, veja no versículo 37, Ele vai nos dizer, né, que nós devemos amar o Senhor. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Que beleza isso. Ou seja, no meu pior, Deus quer fazer o seu melhor. Né? Naquilo que eu tenho mais vergonha, onde Deus mais quer atuar, agir, habitar. Por isso que Ele não tem problema com isso. Ele se fez homem. Ele desceu, se humilhou. Então, adentrar as câmaras do nosso coração, aos ambientes mais funestos, mais terríveis, é ali que de fato o Senhor quer que a sua palavra esteja, para prevalecer no mal que teima em jorrar do nosso coração. As verdades benditas devem habitar no nosso coração. Não é desculpa você dizer: eu tenho um coração muito mau. Pois esse é o lugar onde a palavra vai prevalecer. No meu coração, Senhor, surgem muitos maus pensamentos, pois a palavra de Deus vai trazer pensamentos contrários a isso, vai matar esses maus pensamentos e te fazer cada vez mais um novo homem, uma nova mulher, para a glória de Deus. Deuteronômio capítulo 6, Moisés, né, alguns vão dizer, aquele equívoco que já
está um tanto, vamos dizer assim, já ultrapassado, mas alguns vão dizer a lei, na lei a questão era só externa, né? No Evangelho é que ela é interna. Claro, havia um aspecto, sim, de que muitos seguiam apenas a letra da lei, mas veja que Deuteronômio e outros livros, até do Pentateuco, a Escritura Sagrada diz para nós, em Deuteronômio 6, versículo 4, afirmando o monoteísmo, o Deus de Israel verdadeiro, diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. A teologia saudável é a teologia do âmago. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Ou seja, a integralidade do ser tomado pelo único Deus verdadeiro que demanda o culto pleno, porque ele é único. Versículo 6, então, ele diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Porque primariamente nós precisamos vencer os ídolos que se encontram em nosso coração, e o primeiro ídolo a ser destronado se chama eu. E é exatamente ali, né? Porque tudo que o coração faz, às vezes até com pretexto de religiosidade, faz para a busca da própria glória e do próprio engrandecimento. Por essa razão, Davi, no Salmo 119, ele entesourou em seu coração, ele escondeu a palavra lá, e de lá ela nunca mais saiu. Algumas versões dizem: escondi a tua palavra. Então nós precisamos da palavra. Entenda, você não pode prescindir da palavra por um dia sequer, com a realidade terrível do seu coração. Quão facilmente, irmãos, nós divagamos em nosso coração. É por isso que nós precisamos, né? Todos os domingos estarmos aqui, às quartas-feiras, aprendendo da palavra, momentos que nós vamos buscando comunhão com os irmãos, as reuniões, trazendo a palavra para o nosso coração. Porque o nosso coração divaga muito facilmente. Nós, com muita rapidez, eu essa semana mesmo estava considerando alguns textos que eu já conheço, assim, pela questão de familiaridade, até de ler, estudar. Mas como nós esquecemos na hora da aflição, na hora da angústia, na hora da tentação, palavras simples que o Senhor nos entrega para a transformação de nossas vidas. A palavra, ela não pode de forma nenhuma ter êxito na periferia da sua existência. É isso que nós temos que entender. Somente na fonte de sua vida ela prosperará e ela prevalecerá. Lembra de Mateus capítulo 13, quando o Senhor fala da semente que alcança o coração? E existe uma parte da semente que cai à beira do caminho. O Senhor fala: esses são aqueles que ouvem a palavra, mas ela não entra no coração. Ela margeia a vida. A palavra é algo que eu posso acessar quando me interessar. Eu não procuro observar se minha vida, o meu comportamento, as minhas motivações, elas de fato são de acordo com a mente de Deus. Então a Bíblia diz que Satanás vem e rouba a palavra. As aves vêm e comem a semente que cai à beira do caminho. Quando nós estamos aqui no domingo, essa parábola se cumpre muito intensamente. Porque a semelhança do semeador, de fato é esse o ensino da parábola, nós lançamos a semente, mas nós não temos acesso à esfera do coração. E muitos corações ouvem sempre, como diz Paulo falando acerca, ele diz isso lá em Timóteo, de algumas mulheres que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Isso se aplica também a homens. Ou seja, pessoas que ouvem, a palavra ricocheteia a sua vida. A palavra encontra eco não apenas nas paredes desse templo, mas bate de um lado para outro nas câmaras do coração e sai. Por quê? Porque não há mudança de vida. Não há o extirpar da maldade, pelo menos paulatinamente e progressivamente. Precisamos ter cuidado com isso. Por isso que o salmista diz: guardo, ele diz, no coração as tuas palavras. O seu coração lutará para ejetar a palavra, mas você como crente diz: fique aí, fique aqui, entesoure a palavra, esconda a palavra no seu coração e não permita que você prevaleça nessa luta, nesse antagonismo contra o Santo Evangelho. Nós precisamos armazenar, nós precisamos estocar, nós precisamos guardar, nós precisamos esconder. Encha a sua vida com a palavra bendita. Foi isso que ele fez.
Ele entendeu isso. Ele entendeu e assim o fez. Versículo 11 ainda, veja, o salmista nos diz: guardo no coração as tuas palavras. Davi tinha consciência da natureza divina da palavra, por isso que ele fala tuas palavras. Ele está dizendo aqui, são as palavras de Deus. Davi sabia que meros enunciados humanos seriam ineficazes em seu coração. Sofismas e vãs filosofias não têm o poder de regenerar o homem. Interessante isso. A igreja sempre é tentada a buscar vãs filosofias. E Paulo diz isso em Colossenses capítulo 2. Ninguém vos enrede com vãs filosofias. E vai e volta, né? Como diz Eclesiastes, não há nada de novo debaixo desse sol. As modas vão só mudando a roupagem, né? Só mudando a roupagem, os conceitos, as filosofias. E as pessoas então buscam palavras de efeito, clichês religiosos, ideias. Bem, eu penso assim, eu acho assim, eu entendo dessa forma. Davi diz não. Ele fala, eu guardo as tuas palavras no meu coração. Davi tinha consciência da natureza divina da palavra e que meras ideias, aí é que vem aquela questão, meros enunciados não transformam de fato a vida de um homem. Eu procuro fazer esse exercício às vezes e claro, tenho que me policiar nisso. É muito fácil você se encantar com a oratória, certo? Hoje em dia tem muita oratória na internet, muita gente que fala bem, muita gente que se apresenta bem, muita gente que não comete nenhum erro de concordância no português, muita gente que apresenta conceitos interessantes, mas não é exposição bíblica. Algumas pessoas até falam durante 1 hora um conjunto de enunciados positivos, verdadeiros, mas não é a pregação da poderosa palavra de Deus. E aí, para você fazer a pessoa entender isso, ela compreender que não é apenas o carisma do pregador, mas sim o está escrito que transforma a vida de um homem de fato e a vida de uma mulher. Muitos conceitos podem moldar, irmãos, podem trazer e proporcionar uma boa vida do lado de cada eternidade, mas somente a palavra que procede da boca de Deus pode fazer do homem uma nova criatura, dando ao mesmo a natureza divina. Davi sabia que somente a palavra de Deus poderia prevalecer contra a podridão que constantemente brotava do seu coração, porque a palavra ali cresce, a palavra ali prevalece e a palavra ela tem êxito mesmo sobre as mais vis paixões. Então, tenham cuidado com isso. Tenham cuidado com isso. Não se encantem com os eurecas teológicos. Eu sempre falo isso. Essas descobertas. Nós precisamos ouvir as mesmas verdades anunciadas da palavra de Deus, que tem o poder de neutralizar o pecado em nosso coração. Então, quais são os males que lhe sobem agora ao seu pensamento? A palavra pode derrotá-los agora. Aprenda a usar a palavra contra os males, contra os pensamentos maus que surgem em sua mente. Quais são os pecados que lhe frustram atualmente? Quais são as paixões que estão agindo de forma avassaladoras sobre sua vida? A palavra pode derrotá-las e vencê-las agora. Por isso que ele diz, guardo as tuas palavras no meu coração. Entendo, irmãos, Deus entra no seu coração para ganhar. Ele não entra para perder. Quando Deus entra de fato na vida de um homem e de uma mulher, ele entra para ganhar. Ele não entra para ficar meio a meio, não. Palavra de Deus, nós às vezes não percebemos isso. Palavra de Deus, boca de Deus. Deus falou e trouxe existência a esse mundo. E Deus continua falando e o mantém. Ou seja, ele subsiste, como diz a Escritura Sagrada, tanto em João 1 como Colossenses 1, em Cristo, ou seja, a palavra do seu poder. Então, Deus pode dizer hoje para o seu pecado, basta. Deus pode dizer hoje para a rebeldia e o antagonismo do seu coração, basta.
porque a palavra se encontra na fonte, no âmago do indivíduo. Nós devemos então louvar a Deus, dizer: louvado seja o nosso campeão, porque Ele é vencedor. Louvado seja o Senhor dos exércitos. Ele entende, Ele faz com um propósito maravilhoso. Veja, versículo 11, ele diz: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É muito claro o propósito aqui no versículo 11, né? Para, com o propósito. Qual é a meta sublime de todo crente? Não pecar contra ti. Aqui se torna um teste, né, para você sondar se de fato você nasceu de novo. E pastor, sim. Qual é a sua maior ambição? Vamos usar a palavra de forma positiva. Qual é o seu maior desejo? De fato, qual é o maior desejo do justo? Viver a justiça para a qual foi conquistado. O maior anelo do crente é não pecar mais. Esse é o maior anelo do crente. O desejo do crente é dizer: meu Deus, quando é que eu vou parar de pecar? A partir do momento em que a palavra faz morada em nossos corações, acontece algo muito sublime. Nós tornamos-nos participantes da natureza divina. Veja 2 Pedro capítulo 1, o apóstolo deixa isso claro para nós, mas passa desapercebido. Pedro diz, 2 Pedro capítulo 1. Ele diz assim: versículo 4, 2 Pedro 1,4, o apóstolo nos diz: pelas quais nos têm sido doadas, ou seja, pela sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. As muito grandes e preciosas promessas, claro, se encontram nas Escrituras, para que por elas, pelas promessas que estão registradas no Santo Livro, que se encontra em sua mão, vos torneis coparticipantes de quê? Da natureza divina. Então, cada vez mais que a Bíblia se apropria de você, você fica mais parecido com Cristo. A natureza divina, ela prevalece sobre o seu coração. Qual é, então, o primeiro efeito dessa apropriação divina e dessa conformação do nosso ser à natureza divina? Veja a sequência do versículo: livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Por isso que Davi diz: guardo as tuas palavras do meu coração para o quê? Não pecar contra ti. Ou seja, quanto mais da Bíblia, mas não da Bíblia falando teoricamente, quanto mais do verbo vivo habita em mim, mais a natureza divina se consolidará, se apresentará e ejetará as corrupções e as paixões do presente século. Por quê? Porque Deus, Ele abomina ao pecado. Consequentemente, estando com o DNA divino, eu vou também aborrecer o pecado. Eu vou abominar a prática pecaminosa. Por isso que o crente vive triste. Entende o que eu estou dizendo? Ele diz: meu Deus, por que choras? Porque eu não queria pecar tanto contra o meu Senhor. Disse que foi certa vez um puritano chorando, e alguém perguntou: por que choras? Ele disse: porque eu não amo tanto a Cristo. Queria amar mais a Cristo. Queria não pecar tanto contra Ele. Nós experimentamos, irmãos, que o Senhor é bom. Veja 1 Pedro capítulo 2. Aqui existe a ação de Deus, sobrenatural, claro, nos dando a sua natureza divina. Nós começamos a aborrecer o pecado e nós começamos a ter prazer. As coisas celestiais se tornam apetecíveis para nós. Nós passamos eu quero mais disso, uma consciência pura, um coração tranquilo, amar a palavra, orar, cultuar o Senhor. Veja 1 Pedro capítulo 2, versículo 3, ele diz: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Você já experimentou? Quem sabe do que eu estou falando, entende do que eu estou falando. É bom, não é não? É bom, não é? A gente não canta? Essa paz que eu sinto em minha alma, o gozo na alma, o testemunho do Espírito Santo, a experiência de que o Senhor é bom,
o gozo, a alegria da salvação, saber que vai para o céu, saber que Cristo está conosco, saber que Ele nos aguarda para a redenção de nossos corpos. Então almejamos mais e mais sermos conformados a Ele. E isso passa a ser o nosso deleite, o nosso alvo. Por isso que ele diz, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Eu não guardo para me tornar mais inteligente, academicamente falando, teologicamente falando. Eu não guardo porque os títulos vão me referendar ou me recomendar. Não. Eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O pecado, ele tristemente trava as rodas do desenvolvimento da nossa espiritualidade. De fato, ele nos coloca neciamente contra um amado da nossa alma. E aí nós começamos a dizer que tristeza, que dor, que lamento, que frustração. Meu Deus, eu não queria pecar desse jeito, eu não queria falar desse jeito, eu não queria agir desse jeito. É por isso que não há margem na vida cristã para arrogância, pedância, porque o crente está tão empenhado em lidar com os seus pecados e com o desejo de viver de forma santa para Deus. Não há margem para isso. Por essa razão, irmãos, o fiel buscará mais e mais a totalização do seu ser na palavra. Ele se empenhará em trazer todo o pensamento cativo a Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, Paulo diz isso. Ele lutará contra si mesmo, para que nada de si fique para si, mas para o seu Senhor. Ele vai lutar por isso. Ele vai dizer, essa maneira de pensar é cristã, é bíblica. Essa maneira de agir é cristã, é bíblica. Essa motivação é cristã, é bíblica. Essas minhas intenções são cristãs, são bíblicas. Meu Deus, o que eu estou pensando é cristão, é bíblico. Eu quero te agradar, eu quero viver para ti. Eu quero, Senhor, não pecar contra ti. Isso caracteriza a verdadeira espiritualidade. Uma vida sem trégua ao pecado, na busca intensa pela submissão de todo ser ao Senhor. Isso é o que caracteriza o verdadeiro crente. Certo? Ou seja, você quer dar o seu melhor por amor. Você está tão empenhado com o seu pecado que você não consegue olhar para as pessoas à sua volta. Entendo, não estou falando com indiferença, mas você não consegue se deter nisso. Por quê? Porque Cristo, de fato, é o anelo da sua alma. Todos nós, irmãos, temos metas na vida. Mas qual deve ser a principal meta de um coração regenerado? O que mais você almeja? Quando você fica mais frustrado? Quando as metas de vendas não são batidas? Ou quando os pecados insistem em prevalecer em seu coração? É importante, né, nós considerarmos. O salmista, ele diz, ele entendeu que no coração as palavras devem estar. O que ele fez? Ele as guardou. Ele tinha consciência da sua natureza divina. E ele buscava algo que não pecar contra o Senhor. Nós possamos entender, agir e buscar isso mais e mais para a glória do nosso Deus. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Amém. Senhor, nos ajuda. Nós não podemos fazer nada sem ti. Ó Deus bendito, nós queremos essa manhã que o Senhor seja vencedor em todos os corações aqui. Que o Senhor venha desbaratar os reinos dos homens que ainda prevalecem, Senhor, em nosso peito. E venha cada vez mais estabelecer o teu reino. Venha o teu reino com poder, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém.